Vamos abrir a Bíblia Sagrada. On ouvre une Bible sacrée. No livro de Deuteronômio, Dans le livre de Deutéronome, capítulo de número 4. chapitre 4. Podeis assentar. Machita. Deuteronômio 4. Deutéronome chapitre 4. Capítulo 4, do versículo 12 ao 18. Verset 12 à 18. É o quarto livro escrito por Moisés. C'est 4 livres écrits par Moïse. A Bíblia toda é um livro milenar. Bible, ça c'est une Bible millénaire. Mas entre todos os livros milenares, Mais chaque livre millénaire, ça y est. esses 4 primeiros livros são mais milenares ainda. C'est 4 livres qui plus millénaires, Escritos por Moisés, qui écrit par Moïse, cerca de 1400 anos antes de Cristo. 1400 années avant Jésus-Christ. Só que é um livro de Êxodo, Pegez le livre Exode, Levítico, Número e Deuteronômio. Lévitique, Deutéronome, non Deutéronome. Moisés estava vivendo nesses dias quando escreveu. Moïse está vivo dans le temps ça pour écrire livre ici là. Mas o livro de Gênesis não. Mais le livre Genèse là non. O livro de Gênesis, as coisas aconteceram Mais le livre Genèse là toute cause yo est arrivé 2400 anos antes de Moisés. 2000 années avant Moïse. E como que Moisés sabia tudo isso que escreveu? Qui Jean Moïse fait connaître tout le bagage ça qui est écrit là? Alguns dizem Il y a des gens qui disent que ele juntou fragmentos li rassembler phrase das civilizações dos Sumérios. pour de la civilisation Dos Sumérios pour soumettre e outras civilizações. et l'autre civilisation. Mas os judeus escrevem que não. Pour dire ça Jésus écrit à ses parents. Eles dizem Et il dit que era Deus ditando et Deus qui tente e Moisés escrevendo. et Moïse écrit. Deus ditando Moïse e Moisés escrevendo. Jésus dit et Moïse écrit. Deus falando Dieu parle e Moisés escrevendo. et Moïse écrit. Eu creio que foi assim também. Et moi crois il était fait comme ça même. Moisés tinha amizade com Deus. Et Moïse est des hommes avec mon Dieu. E Deus revelava grandes coisas por causa dessa. Et pour Dieu révéler gros bagages dans la vie de Moïse. Então vamos ler do versículo 12 ao 18. On nous lit verset 12 là à 18 dans le chapitre 4. Em Deuteronômios, Dans Deutéronome, quinto livro de Moisés. qui c'est un livre de Moïse. Quinto livro de Moisés. 5e livre de Moïse. Diz o versículo 12. Dans verset 12 là. Então o Senhor vos falou. Versículo 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, Et l'Éternel vous parla du milieu de feu. e a voz das palavras ouvistes. Vous entendiez le son de paroles, Porém, além da voz, mais vous ne vîtes não point. viste semelhança nenhuma. De figure, vous n'entendiez qu'une voix. Então vos anunciou ele o seu concerto, Il vous publiera son alliance. e vos prescreveu os 10 mandamentos, Il vous ordonna d'observer les 10 commandements. e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Et il les écrivit sur les 2 tables de pierre. Também o Senhor me ordenou, En ce temps-là, l'Éternel me commanda ao mesmo tempo que vos ensinasse os estatutos e juízos, de vous enseigner les lois et les ordonnances, para o que fizesseis na terra a qual passais a possuir. afin que vous les mettiez en pratique dans le pays. Guardai-vos, pois, com diligência Allez prendre possession, as vossas almas, puisque pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo. vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parlait au milieu du feu, Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, à horrible millier attentivement du vos âmes, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, de peur que vous ne vous corrompiez, que vous ne vous fassiez une image. figura de algum animal que haja na terra, Une figure animale qui n'a terre, figura de alguma ave,
yon pied-bois, a lígera que voa pelos céus, yon oiseau qui a volé dans le ciel, figura de algum animal que anda de raço sobre a terra, qui est un animal qui a marché sur la terre, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. yon poisson qui a nagé. Amém. Que Deus abençoe em cada coração. Amen. Que mon Dieu bénisse chaque cœur. A leitura de sua santa palavra. L'étude ça. Esta palavra Deus enviou para Moisés. E parole ça, bon Dieu te envoyé pour Moïse. Porque Deus se revelou ao povo de Israel. Pour te révéler au peuple d'Israël là. Assim como Deus está aqui nessa noite. Même change, Dieu il a soin. Para se revelar na sua vida. Pour le révéler dans la vie. Para se revelar na tua história. Pour le révéler dans l'histoire. Para que você conheça a grandeza do Senhor. Pour connaître grandeur mon Dieu. O Senhor é Deus. Pour Seigneur c'est bon Dieu. Que não se compara. Ou pas qu'à comparer. Aos deuses aqui da terra. A Deus, a bon Dieu aqui na terra. Não se compara. Ou pas qu'à comparer. Aos deuses das ações. Que na l'air. Não se compara. Ou pas qu'à comparer. As estátuas esculturas. A tout qu'il te saille. Aos deuses feitos de madeira. A ça qui fait avec blanche. Aos deuses feitos de pedra. A ça qui fait avec roche. Aos deuses feitos de gesso. A ça qui fait avec pièces. Ele não tem comparação. Et pour Dieu il pas de comparação. Sabe por quê? Pourquoi dit ça? Porque o Senhor é Deus vivo. Parce que tout le monde est vivant. O Senhor é fogo vivo. Son Dieu fait vivant. O Senhor é fogo vivo. Son Dieu fait vivant. O Senhor é fogo vivo. Son Dieu fait vivant. Aleluia. Aleluia. Fala para quem está ao teu lado. Diz ça avec foi que o Senhor é fogo vivo. Pour Dieu son Dieu fait vivant. O Senhor é fogo vivo. Seigneur son Dieu fait vivant. Aplauda o Senhor porque Ele está aqui. Aleluia. Oh. Quando Deus disse, quand Dieu dit para Moisés, avec Moïse, que se revelaria, ele vai revelar aos filhos de Israel, d'Israël, depois de 3 dias, après 3 jours. Eu imagino que aquele povo nem dormiu direito. E moi imaginei que muito sabe ça ele pas aguardando. Eu estava como seria encontrar com Deus? Comment pour rencontrer avec Dieu depois de 3 dias? Après 3 jours. Mas Deus deu uma ordem. Mais Dieu lui-même, ninguém podia subir ao monte. Ou pas capable monter. Tinha que ver a Deus lá debaixo do monte. Ele mesmo. O povo ficou pensando. E pensa fica a pensar. Como vamos ver a Deus se Ele vai estar na montanha? Que já não pode faire o museu déjà ali mesmo. Eu queria saber se Deus é alto ou é baixo. Mas eu conheci museu ele é bem bas. Eu queria saber se Deus é gordo ou se é magro. Mas eu conheci museu ele é petit. Eu queria saber a aparência dele. Mas eu a presença dele. Mas ele vem no monte. E eu vou estar aqui embaixo. E não vou conseguir ver. Passou o primeiro dia. Passou o segundo dia. Imagina o terceiro dia você. Imagina o terceiro dia. As famílias. Dormindo nas cabanas. Nas tendas. E um falando para o outro. Vamos dormir cedo. Porque amanhã de manhã quero acordar cedo para me aproximar do monte para ver a Deus. Mas a Bíblia diz que naquela noite, antes do sol nascer, aqui para nós umas 4 horas da manhã, a terra tremeu. Todo mundo foi sacudido dentro da cabana. E começou uma buzina a tocar bem alto. E a buzina aumentava. E houve trovões. E houve relâmpagos. E barulho da buzina. E quando eles abriram a tenda, o Monte Sinai tremia. Porque Deus desceu em forma de fogo sobre o monte. Glória
Esse é o Deus que você serve. Et c'est bon Dieu à servir. Deus de fogo. Un Deus de feu. Quando Deus for escolher Les bons dieux choisis alguma coisa para se revelar ao seu povo, pour un bagage pour révéler le peuple. Ele não escolheu a água, Il pas pour l'eau, Ele não escolheu a madeira, il pas pour une planche, Ele não escolheu a terra, il pas pour terre, Ele não escolheu a pedra, il pas pour une roche, Ele não escolheu as folhas das árvores, il pas pour faire boyau. Ele escolheu o fogo. Mais il choisit le feu. Alléluia. Eu vou dizer algo aqui agora, que é motivo de cada um abrir a boca Et chaque on ouvre la bouche. e dar um prato de glória a Deus. Et Dieu gloire à Dieu. Se prepare para o que eu vou dizer. Prépare pour ça, on dire. O que eu quero te dizer Et ça me tout là. é que o nosso Deus Et pour Dieu non. é um fogo vivo. Fogo vivo. É um fogo vivo. Alléluia. Esse Deus é um fogo